Queria agradecer também o nosso querido pastorzão ali, o pastor Wagner, a Dani, né, que nos presenteou com esse convite. Eu acho que até que cabe destacar que não é de hoje que ele vem me sondando. Negão, ó, culto da resposta, vamos lá e tal. E eu fico enrolando ele, né? Mas dessa vez, eu vou confessar para vocês, o convite chegou de um jeito diferente. O convite veio meio assim, ó. Eu estava no carro com a Tati chegou para mim, olhou para mim assim, ó, o Wagner te colocou na escala esse mês e você vai pregar. Eu falei assim, tá bom, eu acho que não tem muita alternativa, né, dessa vez tem que ir. Então, fui buscando em Deus, né, a preparação na palavra, fui pedindo a Deus que revelasse aquilo que Ele queria falar à igreja. E, rapaz, não é que ele chegou no domingo agora, ele falou assim, negão, aquele jeitinho brasileiro, sabe, aquele... poxa, o que você acha? Culto da família, né? Poxa, a gente está aí, eu preguei com a Dani, né? E, poxa, vocês dois, um casal, o que vocês acham de pregar juntos? Aí eu fiquei assim, rapaz, o cara na véspera me faz um desafio desse. Mas eu virei para a Tati e falei assim, Tati, você topa? Ela, tá bom, então vamos. Aí aceitamos o desafio e eis que estamos aqui. A tempestade, a calmaria e a tempestade. E não por acaso, esse é o tema da nossa mensagem. Não, ele é muito brincalhão, gente. Fala sério. Olhando para nós assim, com toda a sinceridade, vocês arriscariam dizer quem é a calmaria e quem é a tempestade nessa relação? Não, né? Melhor deixar quieto. Gente, casamento é uma bênção, casamento é um milagre. E Éder é aquele tipo de pessoa com temperamento fleumático, tranquilo, sereno. O mundo pode estar desabando e ele vai ter a mesma cara de quando você contar uma notícia muito feliz para ele. Então, ele é assim, lá em casa, nós colocamos o apelido nele de cara de nada com coisa nenhuma. Porque, às vezes, as meninas vêm com aquela empolgação, contando, papai, eu amo, olha que lindo. E ele está com aquela cara assim. Aí ficou isso. Mas assim, eu louvo a Deus pelo temperamento dele, tranquilo, né? Evitamos assim muitas confusões. Não só a tempestade, gente. Podem ter certeza. Vocês acreditam nela? De verdade? Irmãos, a Tati é diferente de mim. Ela é a tempestade de pessoa. Eu não sei como, negão, mas ao longo da vida, ela conseguiu desenvolver todos os tipos de temperamentos que você possa imaginar. Mas o pior mesmo é o dia que ela resolve explodir com todos eles ao mesmo tempo em cima de mim, assim. Eu fico assim, eu tenho que fazer essa cara de nada com coisa nenhuma, porque se casamento é um milagre, pensa comigo, casamento, acabou de dizer aqui, casamento é um milagre. Se casamento é um milagre, não teria condições de a gente viver esse milagre se não fosse a calmaria. Então, é exatamente isso que nós vivemos. Mas brincadeiras à parte, como a Tati falou, né? Casamento, ele é bênção do Senhor. Ele é bênção do Senhor. Nós estamos casados há 12 anos, há 12 excelentes anos, né? E Deus tem nos presenteado a cada ano, né? E os nossos presentes estão aqui sentados à nossa frente, né? A responsabilidade aumenta mais ainda, né? Porque estamos ministrando também para as nossas filhas. Estão aqui sentada à minha frente tem a minha primogênita, né? A Yasmin, minha linda e adorável Yasmin, mais conhecida como Calmaria. E sentada no colinho dela tem a doce e adorável Eloá. Olha a carinha dela. Mais conhecida como Tempestade. Irmão, não entenda isso de uma forma pejorativa, tá? Porque lá em casa nós já discernimos assim, ó. Uma é Maria e a outra é Marta. O importante é o seguinte, ambas são filhas amadas do Pai. Amém. E nós temos um orgulho muito grande de dizer que a nossa casa ela é edificada na rocha. Amém. A nossa família ela é edificada no Senhor. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. A gente quer falar um pouquinho sobre legado, nós queremos falar um pouquinho sobre promessas de Deus sobre as nossas vidas. E quando eu comecei a pensar sobre isso, eu lembrei logo do meu testemunho, né? De como eu conheci Jesus. E eu conheci Jesus através dos meus pais. A minha mãe está aqui. A minha mãe recentemente fez uma cirurgia
no joelho, ela nem poderia estar aqui, mas falou assim, ó, eu não perco esse momento nem por nada. E ela veio aqui me ouvir, glória a Deus pela vida dela. Mas a minha mãe e o meu pai, eles um dia receberam um chamado, pastoral, um chamado missionário, e foram eles, juntamente com filhos pequenos, lá para o campo do Maranhão. Nós vivemos lá aproximadamente 20 anos, e eu tinha mais ou menos 10 anos de idade quando isso aconteceu, mas eu posso testemunhar para vocês do dia que eu conheci Jesus e de como eu conheci Jesus, foi no campo missionário, servindo a Deus. Foi vendo o que Ele faz de pertinho, assim, vendo como que Ele age na vida das pessoas. No campo missionário, eu vivi juntamente com meu pai experiências fantásticas, assim, de cura, experiências de transformação de vida, experiências de cura de doenças assim que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu lembro que tinha 10 anos na sala de aula, um colega teve uma manifestação demoníaca dentro da sala de aula, e eu digo que foi a primeira vez que eu tive que expulsar um demônio, e estava ali pequenininho, 10 anos de idade, e a gente orando, intercedendo, e foi assim que eu conheci Jesus, servindo a Ele, vivendo essa experiência no caminho. E eu posso dizer que essa história, isso tudo que eu já vivi com Jesus aqui, eu vivi porque os meus pais deixaram isso para mim e para os meus irmãos como legado. E eu também nasci num lar cristão, e no meu caso, assim, a igreja foi um lugar de refúgio. Os meus pais, eles faziam questão com que eu estivesse na igreja, porque o contexto que a gente morava, assim, a criminalidade era bem palpável, era bem pertinho ali, a gente tinha acesso a tudo que era errado. E os meus pais faziam questão de estarmos juntos em família na igreja, de me envolver mesmo assim nos ministérios, de estar fazendo parte dali do corpo de Cristo. E eu fui crescendo com esse entendimento de que a igreja é o melhor lugar para estar. Eu fui entendendo que Deus tinha um propósito na minha vida e aceitei, a Jesus, tomei a minha decisão por Cristo. E a partir daí fui vivendo as minhas experiências com Ele e graças a Deus estou aqui hoje. Amém. De um lado, temos a história do Éder, que viveu essa experiência missionária, e do outro tem a minha história, que tive essa experiência com os meus pais, que não desistiram de mim, não desistiram da família, nem insistiram. Então, você que está aqui hoje, talvez tenha um filho adolescente que não gosta de vir à igreja, traga-o mesmo assim, porque isso é muito importante. Com certeza vai fazer uma diferença enorme na vida dele. E eu não sei qual é a sua história, como você chegou à igreja, mas pode ter certeza que se você chegou até aqui, Deus tem algo a falar no seu coração e Ele quer tratar algo com você hoje, Ele quer mudar a sua história. Amém. E por isso, o tema da nossa mensagem hoje é: famílias edificadas vivem processos e deixam legado. Amém. Famílias edificadas vivem promessas e deixam legados. Gostaria de pedir a vocês que abram as suas Bíblias no livro de Mateus, é o capítulo 7, nós vamos fazer a leitura dos versículos de 24 ao 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Que Deus abençoe a sua palavra. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós amamos a tua palavra. Por favor, continue falando aos nossos corações. Revela aquilo que ainda não conseguimos compreender. Nos ensina de novo, Pai amado, aquilo que o Senhor quer
reforçar no nosso coração, nos liberta, nos transforma, mas principalmente glorifique o seu nome. No nome de Jesus, amém. Irmãos, família edificada vive as promessas e deixa um legado. A Tati acabou de proceder com essa leitura aqui, e a primeira verdade, né, quando nós começamos no domingo, né, meditar nessa palavra, né, cheguei em casa no domingo, depois de servir aqui na igreja, falei para a Tati, a gente precisa preparar a mensagem, agora vamos orar, vamos pedir para que Deus fale algo no nosso coração, vamos tentar aqui de alguma forma ver o que Deus tem para falar, e Deus trouxe essa passagem bíblica, né, através de uma lembrança que nós tivemos, de um momento das nossas vidas que passamos, e dessa passagem nós tiramos 3 ensinamentos, né? Na verdade, esses ensinamentos Deus vem construindo em nós ao longo das nossas vidas. E o primeiro ensinamento que Deus trouxe para nós, através dessa palavra, é que uma família edificada, que vive a promessa e deixa legado, ela ouve a palavra e pratica. Simples assim, né? Aqui Jesus ele foi objetivo, né? Ele falava aos discípulos, ele estava ali, esse texto aqui é o fechamento ali da coletânea de Mateus, do Sermão do Monte, né? Um sermão muito conhecido, e Jesus, ele, de uma forma objetiva e prática, ele fala aos discípulos e ele ensina aos nossos corações isso. Quer ter uma família edificada? Quer viver promessa? Ouve a minha palavra e pratica. Aqui Jesus está dizendo o seguinte, olha só, você quer viver debaixo da minha direção? Então você precisa acreditar, você precisa ter fé, aquela fé que seja suficiente para você ouvir a minha palavra, ouvir a minha direção e praticar, colocar em prática, ir para o campo de batalha. Eu não sei que batalhas vocês têm vivido nas suas casas, mas a palavra de Deus fala assim, ouve o que eu tenho para dizer e pratica. Então, a gente já pode até falar assim, sabe aquele momento, tempo a sós com Deus, que a gente fala aqui sempre? É nesse tempo a sós com Deus que Deus vai falar a palavra dele, e você deve ter essa fé suficiente para sair do lugar e ir para a prática. Aqui Jesus é como se estivesse introduzindo aquilo que o livro de Hebreus, lá no capítulo 10, diz que o justo é aquele que vive pela fé. Você precisa ler a palavra, você precisa se relacionar com o Pai, com essa fé que te move. É isso que Jesus ele vem nos ensinar, é isso que Deus trouxe para as nossas vidas como ensinamento. Viver com base na palavra é viver pela fé. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, define a fé assim: a fé é a certeza de coisas que se esperam. Como família, firmada na rocha, a nossa esperança deve ser em morar na eternidade com Cristo. Devemos pensar na eternidade, nós devemos ansiar pela eternidade. E a fé é a convicção de fatos que não se veem. Não é possível ver, mas precisamos confiar que Deus, o arquiteto, o construtor, preparou um lugar lindo para nós e por isso precisamos nos tornar aptos para fazer morada nas mansões celestiais. E por isso, quando nós voltamos à criação perfeita, né, lá no Gênesis, precisamos confiar que a família, ela foi criada por Deus, ela é um projeto de Deus. Deus, ele tem interesse na família, ele tem interesse em abençoar as famílias, em edificar a família. Quando nós estávamos desenvolvendo essa verdade aqui, eu lembrei do meu tempo no campo missionário, né? E aí lá em casa era assim, né? Na casa dos meus pais. O meu pai era esse justo que vivia pela fé. E a minha mãe era aquela que multiplicava os pães. Eu falo isso porque eu não sei como, eu era muito pequeno, e na verdade até hoje eu não compreendo isso muito bem, porque a informação que eu tinha, que lá no campo missionário, o meu pai e os meus pais viviam com aposentadoria. E eu achava assim, cara, essa aposentadoria do meu pai deve ser muito boa. Meu pai deve receber muito bem, porque
éramos 4 filhos, mais uns 5 agregados e mais a torcida do Botafogo. Ah, tá bom, já vem aquela piada, o Botafogo não tem torcida e tal. Mas, irmão, vamos combinar, era um salário de aposentadoria. Não dava para sustentar a torcida do Botafogo. De verdade não dava. Mas era assim que nós passamos a viver, né? E eu vou te falar, nunca faltou nada. Nunca faltou nada na minha casa, até que a minha mãe, ela, uma vez por ano, ela tinha uma excursão que ela fazia que era certa. Ela vinha ao Rio de Janeiro com uma missão. Ela vinha para cá para comprar roupas para a gente, porque lá era difícil, né? Nessa época nós estávamos num lugar que era tipo uma aldeia indígena, né? Então as pessoas lá meio que viviam sem roupa, assim, sabe? E como a gente veio do Rio, a gente vestia roupa, né? Então uma vez por ano tinha que repor o estoque. E aí a minha mãe vinha pro Rio de Janeiro para fazer essa compra, e normalmente ela ficava aqui uns 3 meses aqui fazendo essas compras, porque ela comprava para a gente e aproveitava a viagem e levava para metade da cidade também, que estava lá sem roupa e queria conhecer o Jesus, que queriam se vestir, né? Então, ela aproveitava a viagem e levava, ficava 3 meses. E o meu pai era assim, né? Ele é o justo que vive pela fé. Então, a gente falava assim, pai, eu quero bala, eu quero docinho, eu quero salgadinho, eu quero... Ele comprava tudo, mas naquele ano, era ainda dia 5 e já não tinha mais nada na despensa. E ele nem se deu conta, nós tivemos que avisar ele. A gente estava no café da manhã, fazendo culto doméstico, e tivemos que avisar, pai, não tem nada na despensa, o negócio está feio aqui, como que a gente vai almoçar? Ele, não, menino, vamos fazer o culto aqui, e depois a gente vê isso. Aí sentamos, fizemos um culto doméstico, e aí ele fez uma oração, e aí, no final daquela oração, ele falou assim, ó, Deus vai providenciar, pode ter certeza. E eu lembro como se fosse hoje, a campainha tocando, o irmão entrando pela porta e dizendo assim, pastor, o senhor sabe que eu sou pescador, né? Eu vivo da pesca, e estava muito difícil esses dias vender, pescar, não está muito legal, mas eu fiz uma oração essa noite a Deus e falei, Senhor, se o Senhor me der uma pesca boa essa noite, 1/3 dessa pesca eu vou ofertar na família pastoral. E só que, sabe o que aconteceu, pastor? Deu tudo certo. Nós pescamos muito peixe. Sabe aquela pesca maravilhosa da Bíblia? Foi o que aquele irmão viveu. Só que ele pensou assim, poxa, como é que o pastor vai armazenar tanto peixe? 1/3 disso, tudo que eu pesquei aqui, não faz sentido. Então, ele foi lá no mercado, fez compra, né, com o valor que ele arrecadou daquela venda do peixe, e aí chegou na nossa porta assim, com um celeiro de coisas que daria para abastecer os 3 meses que a minha mãe estava passeando aqui pelo Rio. Então, eu e os meus irmãos, nós pudemos experimentar, né, esse milagre na nossa casa, essa provisão. Então, quando nós falamos assim que precisamos viver a palavra de forma prática, é confiar, irmãos, é ter fé, essa fé que nos impulsiona a viver de verdade. Eu acho até que a Rosana, ela leu o meu sermão, porque as músicas que ela cantou aqui foram nos levando para esse lugar de confiança, esse lugar de que o Senhor está comigo. Então, essa experiência me ensinou essa verdade na prática. E não por acaso nós também vivemos, né, na nossa casa experiências como essa. E essa experiência, né, nos fez entender, né, a gente está construindo um pensamento, e nós estamos construindo um sermão aqui, algo que Deus estava falando no nosso coração, e Deus nos fala sobre uma outra verdade, né, que é uma família edificada, que vive as promessas e deixa um legado, ela constrói a sua casa sobre a rocha. Ela constrói a sua casa sobre a rocha. No versículo 24, na parte B, a palavra de Deus diz assim, ó, o homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha. Irmãos, Deus, Ele é a nossa rocha. Deus, Ele é a nossa fortaleza. Você crê nisso? Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Deus, Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa torre forte.
uma das definições que o dicionário traz para a palavra prudente é aquele que se prepara para um momento difícil. E a pergunta que eu faço para vocês hoje é o seguinte: como vocês têm se preparado para esse tempo difícil? Como tem sido a preparação de vocês? Como tem sido o tempo a sós de vocês? Como tem sido esse buscar na palavra? A Bíblia nos diz, se você não sabe como agir num tempo difícil, lá em Salmos 46, versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. E por isso não há o que temer. Muitas vezes nós achamos que o tempo difícil é o quê? É a conta que entra no vermelho, é quando o diagnóstico chega, quando as nossas expectativas não são correspondidas. Nós nos permitimos nos atribular por coisas tão pequenas, né? A nossa paz ela é roubada por tão pouco que a gente acaba esquecendo de onde vem a solução para os nossos problemas, né? Vivemos um tempo em que ficamos preocupados demais com tudo, vivendo uma rotina cansativa e acabamos esquecendo de onde vem a nossa paz, de quem é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da adversidade, na hora da luta. Eu lembro de uma situação, quando a Yasmin nasceu, Éder e eu somos empreendedores, nós dois temos veia empreendedora. E nós queríamos empreender, eu queria seguir a minha carreira, ele queria seguir a carreira dele, e nós tínhamos uma filha recém-nascida. Mas eu pensei, eu não vou parar, eu vou continuar. E Yasmin completou 6 meses, passou o tempo da amamentação exclusiva, o que nós fizemos? Vai para a creche, é o que todo mundo faz. E quando deu 3 meses já dela na creche, aquela situação, eu olhei para o Éder, eu não aguento mais, nem a creche me supre a minha necessidade, porque eu sou esteticista, hoje eu não atuo mais na área, mas eu tinha um negócio, eu tinha uma empresa para manter. E aí a cliente falava assim: Tati, pode me atender 8 horas da manhã? Eu, claro. Tati, pode me atender 10 horas da noite? Óbvio. Porque o boleto vai estar lá para eu pagar no mês que vem. E aí, a Yasmin foi ficando na creche, até que um dia me ligaram da creche e falaram assim: mãezinha, vamos levar a Yasmin para a casa do funcionário tal, porque ninguém veio buscar a Yasmin até agora. Isso já era quase 9 horas da noite. Aquilo veio assim tão forte no meu coração, aquilo me doeu tanto, que eu parei e pensei: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Minha filha vai para onde? Me bateu o desespero. E aí eu olhei para o Éder, nós conversamos, e aí resolvemos, né, que um de nós teria que abrir mão do empreender, de seguir uma carreira, para poder cuidar da nossa casa e cuidar da nossa família. E eu abri mão. Eu abri mão porque eu tinha entendimento, né, que o homem, ele é o provedor. E lá em Gênesis 2:1, diz que o Senhor colocou o homem no jardim para cultivá-lo, para cuidar dele. Ele deu ao homem o papel de cultivar, de semear, de plantar, de colher. O homem para casa, ele é segurança. É o papel do homem ser abrigo, ser apoio, ser suporte. Deus, ele fez cada um de nós com objetivos muito específicos, irmãos. Pois é, eu também compreendi isso junto com ela. E aí, eu falei: amor, tá comigo, pode deixar que eu sou esse provedor, tá seguro. E fui para o campo de batalha, comecei a investir mais no meu negócio, consegui, passei a fazer mais reuniões de prospecção, fui para cima, irmão. Eu falei: meu Deus, agora vem comigo, porque o negócio agora é sério. A gente compreendeu isso é uma verdade que está na tua palavra, então vem comigo. E Deus foi falando aos nossos corações, eu fui fazendo o negócio acontecer. Inclusive tem um amigo aqui que participou dessa fase da minha vida, né? Trabalhou comigo lá como estagiário, né, Daniel? E a gente lá engajado e tal, não sei o quê. Estava tudo indo muito bem, o negócio bombando, só que não.
Não foi bem assim. Na verdade, o que estava acontecendo é que tudo estava dando errado. Eu antes de empreender, eu estava muito acostumado a fazer negócios grandes, milionários. E naquela fase ali eu não conseguia fechar um negócio de um contrato de R$100. Eu falava, Jesus, o que está acontecendo? O senhor falou que é eu que vou dar segurança. Como é que eu vou dar segurança com esses contratinhos merreca desse jeito? Pelo amor de Deus. E eu fui entrando em crise. O fato é que foi secando, né? A gente vendeu a empresa da Tati. E aí eu já tive que ir abrindo mão das reservas que tínhamos feito, e vendi empresa, acabou o caixa da empresa, tive que vender carro, tive que vender isso, tive que vender aquilo. Gente, ele vendeu até o violão preferido dele. Você prometeu que não ia falar hoje. isso. Até meu violãozinho, cara, foi embora porque eu estava vivendo ali debaixo de uma promessa, então eu tinha que fazer o que fosse necessário. Mas foi um momento, uma fase muito difícil da nossa vida. E um dia, acordei, fui tomar café com a Tati, estávamos ali orando, e a Tati, de uma forma muito carinhosa, falou assim, amor, você está pensando em ir no mercado por esses dias? Porque não tem mais muita coisa aqui em casa não, como é que vai ser? E eu aqui por dentro pensando, não tem como ir no mercado, nem hoje, talvez nem até sexta-feira, como é que eu vou fazer, Senhor? Mas logo na mesma hora veio na minha cabeça uma lembrança. Eu já passei por isso. Lá na casa dos meus pais. E eu já sei a solução, é oração. E nós oramos, nós lemos a palavra. E eu falei para ela, olhando nos olhos dela, amor, Deus vai providenciar. E fui trabalhar. Saí com o peito estufado, pode deixar que Deus vai providenciar. E fui. Fui com aquele desejo de vencer aquele dia. Mas quando eu cheguei no portão, irmão, na verdade, sabe o que estava acontecendo? Eu estava me sentindo Will Smith naquele filme A Procura da Felicidade. Lembra desse filme? Lembra desse filme, negão? Que filme triste, gente. Quando eu olho aquele filme, eu lembro dessa fase, não tem como não lembrar, porque foi difícil. Eu falei, Senhor, não, esse filme aqui é o filme da minha vida. Não vai acontecer aquilo que aconteceu na vida dele. Nós vamos ter um final feliz e vai ser nós dois. Eu declarei isso sobre a minha vida e quando eu cheguei no escritório, a Tati me ligou, Éder, você falou alguma coisa com seu pai? Eu falei, por quê? Não falei nada com ele não. Aí ela, não, porque ele passou aqui agora, disse que foi no mercado, sentiu de Deus de comprar algumas coisinhas para a gente e passou aqui com a bolsa de mercado aqui, com um monte de coisa para a gente. Aí obrigado Deus, eu entendi que é o Senhor que quer cuidar de mim, não é só eu, não é na força do meu braço, não vai ser só a gente fazendo isso. E naquele dia, ela me ligou, ainda tem mais uma coisa, uma cliente me ligou, você se importa de eu atender ela hoje? Porque ela quer fechar um pacote aqui, eu acho que dá bem para eu pegar o dinheiro desse pacote e a gente ir no mercado. Eu, sem entender mesmo, e aí Deus já tinha falado que era na dependência dele, tá bom, amor, pode fazer, pode deixar que eu vou chegar mais cedo. Cheguei mais cedo, rendi ela com a Yasmin, e ela foi trabalhar. Aí, uma hora depois, volta a Tati com uma bolsa cheia de carne, frango, linguiça, não sei o que. Eu falei, amor, você é muito ansiosa, não precisa você comprar isso tudo, vai fazer um churrasco? O que está acontecendo? Ela não, aí ela já começou a chorar, eu falei, o que houve? Ela não, é porque eu estava atendendo a cliente, ela estava descongelando a geladeira dela, e aí ela falou assim, Tati, você se importa de levar essas carnes para sua casa? Porque eu não quero mais, aí eu me senti tocada de doar para você se importa? Ela, claro que não, não sei o quê. E chegou em casa com um churrasco para fazer, né? E foi assim, irmãos, que eu voltei lá no Gênesis, igual a compreensão que tivemos anteriormente, e entendi que quando Deus ele criou a mulher, foi para ser auxiliadora, não foi isso que ele disse? E aí eu compreendi, o Senhor quer que a gente volte para o princípio, Ele quer que nós voltemos para a criação, Ele quer que nós voltemos para esse lugar de dependência, esse lugar de encontro com Ele todos os dias, esse lugar onde a gente só se satisfaz com a presença dEle.
E foi essa compreensão que nos fez entender essa terceira verdade, que diz que uma família edificada e que vive as promessas e querem deixar legado, ela jamais será abalada. Jamais será abalada. E, queridos, pensando assim, né? Poxa, a Tati abriu mão da carreira, do trabalho, né? É tão lindo assim ouvir, parece fácil, mas não foi fácil para mim. Foi difícil, foi duro, porque o tempo todo a gente quer fazer a vontade da nossa carne. A gente quer ir atrás dos nossos sonhos e não dos sonhos de Deus. A gente quer fazer aquilo que, né, o mundo está falando, é o consumismo, é viagem, são os sonhos, né, que todo mundo tem. E um dia eu estava em casa, assim, conformada com a situação, né, que a gente estava vivendo, tudo muito difícil, e eu abri nesse texto de Mateus, né, e ali eu entendi que eu precisava estar firmada na rocha, para poder ser suporte para o meu marido, que não era sobre mim, que não era sobre os meus sonhos, mas era sobre a minha casa, a minha família, que no tempo certo eu voltaria a trabalhar, eu voltaria, porque eu tenho a ver empreendedora, né? Então eu respeitei ali um processo, fui sendo tratada, ministrada, e lá no versículo 25 de Mateus, Jesus reforça, né? Ele fala assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces firmes. E se eu não tivesse, naquele momento, me apegado à palavra, eu não sei se nós estaríamos aqui hoje. Porque naquele momento ali de dificuldade, eu falei, é para a palavra que eu vou. Eu não estou entendendo nada, está tudo um caos. Não foi isso que eu quis. Mas foi na palavra que eu encontrei essa certeza para continuar e ser auxiliadora para o meu marido. Deus, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa torre forte. Nós jamais seremos abalados se nós tivermos essa certeza de que a palavra dEle é viva, é eficaz, é um manual para as nossas vidas. Nós não podemos ignorar de forma alguma a palavra do Senhor. Então, se hoje você está vivendo qualquer dificuldade que seja na sua vida, vá para o seu quarto, pegue a palavra, se encontre com o Pai, tenha o seu momento com Ele, porque eu tenho certeza que Ele vai se revelar a você, Ele vai trazer luz àquilo que está escuro na sua vida, aquilo que você não está entendendo nada. Mas eu te falo, às vezes é bom não entender, é bom viver os milagres, é bom viver e ter assim, ó, pertinho de nós o cuidado, poder acordar e saber assim, ó, o dia de hoje está nas mãos do Senhor, é Ele quem cuida de mim, é Ele quem cuida da minha casa, é Ele quem cuida da minha família, e assim eu vou ter uma família forte, edificada. Amém. Já estamos caminhando para o fim, né, e isso não estava no script, né? Mas os anos se passaram e eu não sei se acontece isso com vocês, mas comigo, a cada década que eu vivo, vem uma crise, sei lá de onde, crise existencial, crise, por que estou vivendo isso? E aí a gente começa a criar metas, cria situações, e a gente fica querendo entender um monte de coisa. E recentemente eu fiz 40 anos de idade, outubro do ano passado. E ano de 2023 eu tinha uma meta. A minha meta era ser um milionário aos 40 anos de idade. E eu confesso para vocês que eu estava trabalhando, empenhado nessa meta. 2023. Coloquei lá na árvore de sonhos, lá na minha célula, vou ser um milionário. Mas 23 não deu. 24 chegou e eu, Senhor, está longe ainda, como é que eu faço para chegar assim? Fiz até uma palestra com o Gilberto uma vez, né, juntos, o Gilberto me ajuda, mas ele não me ajudou, eu cheguei em outubro de 2024. Irmãos,
eu vou falar uma coisa para vocês, confessar o meu coração. O que eu tinha era só o maná daquele dia. E eu lembrei que isso está escrito na palavra também. Mas isso, às vezes, de uma certa forma, a Tati acabou de falar isso aqui, nos traz frustração, nos traz, às vezes, um desânimo. Você fica pensando assim, o que eu estou fazendo da minha vida? O que está errado aqui? O que está acontecendo? E Deus foi ministrando várias coisas no meu coração, né? Quem anda mais perto de mim sabe que em outubro eu virei um corredor. Tem uma irmã aqui, maratonista ali, já encontrei com ela por aí correndo. Virei um corredor. Falei assim, eu não tenho nada, então eu vou correr. Eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar da minha mente, eu vou cuidar da minha família. Eu vou estar mais perto, eu vou ser mais presente. Eu vou servir ao Senhor com todo o meu coração. Eu não vou mais dizer não para o Senhor. Eu quero viver debaixo das tuas promessas. E recentemente eu tive uma outra crise parecida como essa, porque as crises, elas chegam de uma forma muito engraçada. Sabe quando eu falei lá na introdução que a Tati tem umas manifestações de temperamento esquisito assim, que veio tudo de uma vez? Então, quando eu estou naquele meu momento introspectivo, ela vem me atropelando, e eu de novo me vi pensando, poxa, o que está errado? O que está acontecendo? E aí nesse dia eu fiquei muito mal, porque ela, como minha discipuladora, como minha auxiliadora, ela me falou algumas verdades duras. Foi difícil de ouvir. Eu estava na cama aquele dia, ela falando um monte de coisa, e foi tão difícil ouvir aquelas verdades. Mas sabe o que aconteceu, irmão? Eu estava vindo para a igreja, e eu me lembrei de uma dinâmica. Eu não testei, então eu não sei se vai dar certo. Mas o fato é que uma das coisas que Jesus nos prometeu, que nós seríamos a habitação do Espírito Santo do Senhor. E essa é uma verdade na nossa casa. E nesse dia o que estava acontecendo era exatamente isso. 2 servos do Senhor vivendo um tempo novo, uma experiência nova. Mas naquele dia eu me senti fraco, assim, sabe? Foi duro demais para mim ouvir aquelas coisas que ela falou para mim. E eu fiz uma oração assim, Senhor, eu estou aqui, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. O Senhor pode fazer falar o que o Senhor quiser, que o teu servo ouve. E essa experiência, essa ilustração aqui, eu vi em um vídeo. Aqui é um isqueiro, tá? Eu não sou um fumante. Cabe destacar. Quer, amor? Vou deixar. Não, fica com. Vou dar. São 2 isqueiros aqui. Para quem não sabe, o isqueiro ele acende uma chama assim, né? Então, antes na última década, a minha chama estava assim. A da Tati também, não estava? Ó, estávamos com a chama assim acesa. O Senhor nós já tínhamos tido muitas experiências com Deus. Nós já tínhamos vivido muitas verdades com o Pai. E era assim que nós nos sentíamos, cheios da palavra, cheios de experiência, cheios de vida para compartilhar, cheios de amor pelo Senhor. Mas naquele dia, eu me senti como se eu tivesse submerso no meio da tempestade. Foi meio assim que aconteceu. Um dia meio mal assim, sabe? Não sei porquê, mas eu estava assim. E eu vi aquilo dela também, foi difícil demais. Mas quando foi no dia seguinte, nada melhor do que o dia seguinte, né, pastor? Né, pastora? Nada melhor do que o dia seguinte. No dia seguinte, ela veio, olhou para mim assim, eu confio em você. Você é um homem de Deus. Deus não te colocou na minha vida à toa. E ela começou a declarar a verdade sobre a minha vida. Eu comecei a olhar para as minhas filhas e vi assim, Senhor, tem milhão mais valioso do que isso? Tem coisa mais importante na minha vida do que a minha família? E ela ia ministrando sobre a minha vida, e aquelas palavras foram ardendo no meu coração.
E aí eu cheguei aqui na igreja, na semana seguinte eu encontrei o Gilberto ali na frente. Talvez vocês não conheçam, eu conheci o Gilberto. Estava vindo para o treinamento do Vida Vitoriosa. Encontrei o Gilberto ali, ele falou: você pode me dar o que comer? Espera aí que depois eu vou no restaurante com você, agora eu não posso. Ele me esperou ali, o Gilberto deu comida para ele ali no restaurante. Falei: vou dar a volta no quarteirão, já volto aqui para te encontrar. E deixei ele comendo, quando eu voltei ele não estava mais. Eu falei: cara, esse cara estava com muita fome, porque ninguém come tão rápido assim. Eu como rápido, mas esse não estava mais lá, o Gilberto. Mas no mesmo domingo, ele sentou ali e trouxe um visitante. E aí Deus começava a ministrar no meu coração assim: ei, filho, eu estou aqui, eu quero tratar algumas coisas na sua vida. E no domingo seguinte, o Gilberto apareceu com 4 outras pessoas aqui. E no final do culto, eu estava aqui atrás, ele: cara, tem alguma coisa para... Não, ele falou assim: eu estou indo embora. Aí ele virou as costas assim, eu falei: cara, você já comeu alguma coisa? E aí ele: não. Espera aí que eu vou pegar. Eu estava recepcionando um casal, as pastoras aqui, peguei um lanchinho, dei para ele, virei as costas. Quando eu olhei de novo para trás de novo, assim, com aquele olhar assim, aquele sentimento assim: poxa, eu estou indo para casa e o Gilberto vai para a rua. O Gilberto era um homem, né, de situação de rua. E quando eu olhei para trás, ele não estava mais, ele desapareceu da minha vista. E Deus, ele foi falando ao longo desse tempo no meu coração. E eu lembrava daquela passagem bíblica que dizia assim, sabe? Quando eu te pedi alimento, né, e você ignorou. Quando eu te pedi abrigo, e Deus foi falando comigo. E enquanto eu estava vivendo esse momento da minha vida, eu ia lembrando das palavras que a Tati ministrava ao meu coração. Rapaz, eu esqueci da experiência, né? Esqueci da dinâmica. Talvez não dê certo por causa disso. Mas o que aconteceu quando eu descobri, quando eu me encontrei com o Gilberto, essas 3 vezes aí, eu lembrei daquilo que eu vivi lá no campo missionário. Eu lembrei do jeito que o meu pai tinha de olhar as pessoas com amor. Eu entendi o meu chamado. Eu entendi que eu não posso mais passar pelas pessoas e ignorar elas. Eu entendi que eu não posso mais dizer não aos convites que Deus está trazendo para a minha vida. Eu entendi que eu não posso mais ignorar que eu preciso buscar ao Senhor em primeiro lugar na minha vida. E aí, eu quero dizer para vocês que esse dia aconteceu algo mais ou menos assim. O que a Tati fez comigo foi algo mais ou menos assim, ó. O meu isqueiro não estava acendendo, não acendia. Será que vai funcionar? Tá com muita água aqui, ó. Não acende. Vamos ver, me ajuda aqui. Eu louvo a Deus pela sua vida. Obrigado por ser bênção na minha vida. Obrigado. Amém. Porque você tem sido essa mulher lá de Gênesis, feita por Deus, que me auxilia na caminhada e que está aqui junto comigo. Então, muito obrigado por vocês terem nos ouvido, mas eu ainda quero fazer um convite a você. Se você ainda não teve essa experiência com o Senhor, se ainda te falta fé para você viver experiências como essa, eu não sei o que você viveu na sua vida até hoje, eu não sei o que você recebeu de legado dos seus pais, eu não sei o que se passa lá na sua casa, eu não sei o que falta lá, mas uma coisa eu sei, o que não pode faltar é a presença de Deus. Aleluia. A presença de Deus, ela não pode faltar na sua casa, a presença de Deus, ela não pode faltar na sua vida.